tudo bem? Vamos então para o nosso estudo número 7, Jesus e o Destino do Mundo, da série Jesus, Restaurador da Vida. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido autor da vida, autor da Bíblia, muito obrigado por estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor, ó Deus, ilumine a nossa mente para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento. Que o nosso foco esteja na Tua Palavra, a fim de que possamos compreendê-la e praticá-la. Nós oramos em nome de Jesus, já agradecidos. Amém. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta, que diz assim: qual é a promessa registrada em João, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3? Está escrito: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, a promessa de que Jesus foi preparar moradas para nós e voltará para nos buscar, a fim de que possamos morar juntos. Questão número 2. Como devemos considerar a promessa da volta de Jesus? A resposta está no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Então essa promessa é bendita, é abençoada, é a maior de todas as promessas para nós. Questão número 3. Como Jesus virá pela segunda vez? Resposta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 30, que diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então nós observamos que quando aqui fala sobre aqueles que vão se lamentar, que vão se entristecer, significa que estão apegados às coisas do mundo, que não abandonaram seus pecados para aceitar a graça de Cristo Jesus, a salvação. Então se lamentarão, ficarão tristes. E todo olho o verá, todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Questão de número 4. Quantos verão o seu glorioso retorno? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 nos diz que: eis que ele vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então Cristo virá de modo visível, literal, real, nas nuvens do céu, com poder e muita glória. Até quantos o traspassaram verão Jesus, faz parte da ressurreição especial daqueles que participaram da morte direta de Cristo na cruz. Então eles ressuscitarão para reconhecer que Jesus não era apenas o Rei dos judeus, mas o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Então verão Jesus na sua glória, vindo com muitos anjos, e voltarão a morrer. E aqui diz a próxima questão de número 5. Qual será o propósito da volta de Jesus? Porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa resposta está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, nós entendemos que Jesus virá para nos retribuir, nos dar a recompensa, o galardão. Se nós vivemos de acordo com a sua graça, receberemos a salvação. Se nós abandonamos o seu plano de salvação, se nós o rejeitamos, então seremos condenados. Até porque Deus é tão misericordioso e justo que Ele permite que a gente colha aquilo que a gente plantou. E como colher o que não plantamos? Então vem agora a questão de número 6. O que acontecerá com os que tiverem morrido fiéis na volta de Jesus? Ou seja, sabemos que existem pessoas que aceitaram Jesus e estão vivas neste momento da volta de Jesus, e pessoas que aceitaram Jesus, mas já estão mortas, como por exemplo Abel, entre outros. Desde a época de Adão e Eva até os nossos dias, até o dia da volta de Jesus. Então o que é que vai acontecer? De acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14, 15 em diante, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram aguardando a volta de Jesus vão ressuscitar primeiro. Mas e quanto aos vivos, todos os justos vivos, o que acontecerá com eles? O versículo 17 diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos entre nuvens, juntamente com os mortos ressuscitados, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós entendemos que por ocasião da volta de Jesus, os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos serão transformados num piscar de olhos, de acordo também com 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Então, todos esses dois grupos vão subir ao encontro de Cristo na nuvem, e assim passaremos 1000 anos lá no céu com Cristo,
fazendo o juízo comprobatório de acordo com Apocalipse capítulo 20, ok? Que já é um tema para um outro estudo. E agora então, por fim, vem a questão de número 8. De que precisamos nos lembrar no preparo diário para a volta de Jesus? Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 a 10, que nos diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as coisas que nela existem serão atingidas. Então, não sabemos o dia nem a hora que Jesus voltará. Mas o mais importante do que saber o dia da volta de Jesus é amar o Jesus que vai voltar. O meu apelo para você neste dia é que você aceite Jesus de todo o coração. Estude a palavra de Deus para que você não seja enganado com falsas teorias sobre arrebatamento secreto, o fato de algumas pessoas dizem que Jesus já voltou em sonhos. Devemos ter cuidado porque o Evangelho de Mateus capítulo 24 nos diz que enganarão, se possível, os próprios eleitos, os próprios escolhidos do Senhor. Então estude a palavra de Deus, aprenda a amá-lo como de fato Ele quer ser amado e que você obtenha a salvação pela graça e pelos méritos da justiça de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.